Jovens e velhos santistas, terminou a 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro com as partidas desta quinta-feira. E olha, vou contar para vocês que terminou uma rodada com jogos que realmente favoreceram o time do Santos, né? O Fábio Carille, o treinador, não tem do que reclamar da vida, porque afinal de contas, depois daquela sequência tenebrosa, o Santos voltou ao ponto principal da classificação, a tabela da Série B, a liderança, e agora com vantagem. Vantagem para o segundo colocado, para o terceiro, para o quarto, e o principal, vantagem para o quinto colocado. Aliás, eu prestei atenção nesta quinta-feira no jogo do Goiás contra o CRB, o do Ceará contra o do Botafogo, nem precisou muita coisa, porque com o primeiro tempo estava 3-0 já, e só o Santos mesmo para ter perdido o ponto para esse time horroroso do Botafogo, que está lá no rodapé da classificação, abrindo a zona de rebaixamento, né? O Ceará deu uma subida na tabela, mas ainda assim foi a 25 pontos, está em oitavo lugar, está lá numa condição intermediária. Eu prestei atenção no jogo do CRB contra o Goiás. O Goiás fez 1-0, o CRB empatou num gol bizarro contra do time do Goiás, e vou falar para vocês, foi o melhor resultado possível o empate por 1-1. Primeiro, porque o Goiás poderia ir a 27 pontos, então ele faria companhia ao Novo Horizontino com 27 pontos, mais próximo do Santos na tabela. Então não ganhou, o Goiás foi a 25, né? E o CRB, que está numa condição da tabela hoje um pouco mais abaixo, está com 23 pontos, empatou, não foi a 25 também, né? Porque se tivesse ganho teria ido a 25. Porém, o CRB, ele é um time que, se ganha o jogo, viria para a partida de domingo com uma empolgação ainda maior, né? Porque iria a 25, poderia até sonhar, quem sabe, em entrar no G4 se ganhar do Santos, né? Domingo, 18h30. E assim, pelo que eu vi do jogo, o primeiro tempo eu não vi, o segundo eu acompanhei com mais tranquilidade. O CRB era para ter ganho o jogo, porque ficou no campo do Goiás praticamente o segundo tempo inteiro. Então, assim, na questão anímica, o CRB volta com um ponto, mas não volta com a vitória. Então não vem todo empolgadinho para jogar contra o Santos. E o Goiás fica estacionado lá no 7º lugar da tabela. Ó, perfeita rodada. Eu vou passar toda essa rodada para vocês na sequência do nosso vídeo. E claro, também vou comentar um assunto sobre a infraestrutura do Santos, que eu não sei por que cargas d'água as pessoas estão ridicularizando. Não faz o menor sentido ridicularizar um investimento em algo que é importante, né? Eu sei que o torcedor está machucado, está escaldado, achando que certas notícias são notícias menores, que certas notícias são a chamada cortina de fumaça, mas tem coisa que é positiva, né? É que a gente desacostumou tanto com os pequenos detalhes que deveriam ser cuidados para a melhora do clube, que quando um pequeno detalhe, e que eu acho que não é nem tão menor assim, ele é resolvido, as pessoas acham que isso é um subterfúgio porque o clube não está contratando jogadores, porque parece que tudo se resume na vida a contratar jogadores, né? Investir na infraestrutura minimamente que seja, para muita gente não é importante. As pessoas só enxergam como investimento em infraestrutura você construir um novo estádio, construir um novo CT, isso é fundamental, sem dúvida alguma, mas melhorar o que você já tem também é. Então vou fazer aqui uma pequena reflexão sobre este aspecto e passar, como eu disse, toda a rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, conteúdo em nome de Peter Leandro e Dani Haddad, Fisioterapia, Vila Unitar, Premium Beef, a arte do bom churrasco e também Isatec Informática. Os contatos dos nossos apoiadores estão na descrição deste vídeo, vai lá, conheça o trabalho de todos eles, todos os detalhes estão na descrição do vídeo dos nossos 3 apoiadores, tá certo? Eu aproveito neste começo de vídeo e peço para você que não é inscrito no canal para que você se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Bom, passar a rodada toda, né? Santos 4, Curitiba 0, Chapecoense 1, Sport 1, Operário e Novo Horizontino 0-0,
Mirassol e Avaí 0x0. Ituano e América 0x0. Ponte Preta 2, Vila Nova 0. Brusque 1, Paysandu 0. Amazonas e Guarani 1x1. Goiás e CRB 1x1. E Ceará 4, Botafogo 1. Dito isso, a rodada, depois dessa rodada, a classificação: Santos 32 pontos. Até o quinto colocado, todo mundo tem 17 pontos, tem 17 jogos. O Operário tem 16 e o Sport tem 15 jogos, mas o Sport agora está em nono. Então está lá o Santos com 32 pontos em 17 jogos, 10 vitórias, 2 empates, 5 derrotas, 28 gols pró, 12 gols contra. Melhor ataque do campeonato, melhor saldo também. A Vila Nova em segundo com 28, América 28 também, Novo Horizontino 27 é o G4. O Mirassol tem 26, o Operário tem 26. Se o Operário vencer o jogo que deve, vai a 29, entra no G4, tira o Novo Horizontino. O Goiás parou com 25, o Ceará tem 25, o Sport tem 25. 2 jogos a menos, 28, 29, 30, 31. Pode ir à vice-liderança e aí empurraria o Mirassol e o próprio Operário para fora. Não, empurraria o América para fora dessa zona de classificação, tá certo? Aí vem a sequência aqui. Avaí com 24 em décimo, CRB 11º 23, a Ponte Preta e o Paysandu também tem 23, Amazonas 21, Curitiba 20, Chapecoense 19, e aí a zona de rebaixamento com Botafogo 18. Mesma pontuação do Brusque, Ituano 12 e o Guarani, né? Daquele jeito, né? 8 pontos ganhos no campeonato. 16ª rodada, atenção, 16ª rodada já começa nesta sexta-feira, 21h30, 9h30 da noite, com aquele jogo do Ituano, né, que pode já dar uma forçona para o Santos contra o Vila Nova. Olha só, se o Ituano fizer a boa da sexta e ganhar do Vila Nova, o Santos já mantém a distância de 4 pontos para o segundo colocado, ok? Sábado, 5 da tarde, Mirassol e Operário, confronto direto, 2 times que têm 26 pontos. Sabe o que a gente tem que torcer nesse jogo aqui? Para empatar. Curitiba e Chapecoense, 2 times que estão lá embaixo, a Chapecoense tem 19, Curitiba tem 20. No sábado também tem Sport e Ponte Preta, o Sport aqui precisa ganhar, né? No domingo, Guarani e Brusque, também é um confronto dos times lá embaixo. Aí tem América e Ceará, 18h30 no Independência. O Ceará 25, o América 28. Confronto direto, se o Ceará vencer, empata. Eu acho aqui que o empate talvez fosse o melhor negócio, ou vitória do Ceará. CRB e Santos, 18h30, obviamente. Paysandu e Novo Horizontino. Aqui para o Santos, esse jogo é na segunda-feira. Óbvio que a vitória do Paysandu seria melhor. Goiás e Amazonas. O Goiás está nessa fase aí. O Amazonas, né, vai ter dificuldades. O Goiás precisa ganhar, né? E o Avaí contra o Botafogo, aí aqui eu acho que não vai dar. O Avaí deve ganhar, porque o Botafogo não ganha de ninguém, né? Só ganhou do Santos. Então, imagino que com um pouco de sorte, acho que dá para o Santos até ampliar essa vantagem aqui no primeiro lugar do campeonato, desde que este time, sem o Juliano, e com a crise da nota, que a crise da nota não respingue no time de futebol. Só me faltava essa, né? A crise da nota respingar no time de futebol não pode ser desculpa não para este jogo contra o CRB, tá bom? Então, esta foi a rodada. A próxima também está detalhada para os senhores aqui, lembrando que depois dessa nós vamos para a última rodada do turno, que é a 19ª, que é quando o Santos vai enfrentar o Sport na sexta-feira, dia 2, né, na Vila Belmiro, 9h30 da noite. E aí vai ter Brusque e América, Botafogo e Curitiba, Amazonas e Ituano, Ponte Preta e Avaí, Novo Horizontino e Goiás, Operário e CRB, Chapecoense e Mirassol, Vila Nova e Paysandu, Ceará e Guarani. Então, o primeiro turno está acabando e eu acho que o Santos tem totais condições de chegar a 38 pontos na competição, tá bom? O assunto de estrutura que eu queria tratar com os senhores é o seguinte: o Santos soltou um vídeo na Santos TV, a gente já sabia da notícia, da iluminação que foi colocada no CT Rei Pelé.
Nunca ninguém se atentou para o fato de que era necessário ter uma iluminação no CT Rei Pelé. Pelo que eu vi, no campo, que eles chamam de campo principal, né? Que é aquele mais perto da infraestrutura do complexo, né? Ali do hotel e tal, do Recanto dos Alvinegros e tal. Não é, a iluminação não é para o gramado sintético, que é onde a base joga. Fica até aqui a dica, talvez seja possível no futuro, que o Santos coloque essa iluminação também no outro. Eu não sei, eu acho que só tem naquele, pelo que eu vi do vídeo, né, o outro campo não tem. Mas no gramado sintético, para você promover jogos das sereinhas, eventualmente das sereias até, mas enfim, da base, fazer jogos à noite, né, nesse campo também. Mas por enquanto, né, por hora, está de bom tom, isso fica mais para frente essa ideia, porque com a iluminação do campo do CT, primeiro que você pode otimizar treinos, né? Você só tem 3 campos, a bem da verdade. E você tem algumas categorias que precisam de treinamento no CT principal, até da base mesmo, você não consegue, alguns meninos, colocar. É lógico que tem um escalonamento, né, de horários para você usar os gramados e tal, mas tem dia que tem jogo, tem dia que um time está viajando, outro não e tal, tem o sub-15, sub-17, sub-20 e tal. Os próprios times de base feminino, o Santos não tem um sub-17 feminino porque não tem alojamento para as meninas. O Santos tem um sub-15 e pula para o sub-20. Aliás, o sub-20 vai começar a disputar a reta decisiva do Campeonato Paulista nesse fim de semana contra a Ferroviária. E permite também aos treinadores programar treinamentos para o período da noite, o que não é nada de outro mundo. Até porque se treina um período só, né, via de regra, e você pode preparar, por exemplo, no período de pré-temporada, ao invés de botar o time para treinar no verão aqui em Santos, debaixo de um sol e a gente sabe que o clima está completamente bagunçado, né, tem dias muito quentes, né, que você pode até desgastar demais o atleta. Ou você pode programar treinos para o período da noite, né? Pode acontecer. Não sei se aí na questão da CLT entra alguma coisa de adicional noturno e tal. Não sei, esses contratos de jogador também é um negócio meio complicado, mas também não é nada que o clube vá ter um prejuízo gigantesco. Então pode se programar, né, treinamentos para esse período. Se você for fazer um jogo à noite na semana, né, no verão, para que você vai treinar com o sol escaldante à tarde ou de manhã, né, 10 horas da manhã? Não precisa. Eu acho até que os fisiologistas talvez possam explicar isso melhor, né? Você treinar no horário do jogo, com um clima mais ameno, que vai ser o clima que você vai encontrar na partida para valer. Então, assim, é um investimento legal, né? Tem muita coisa para fazer? Tem. Eu estou esperando os anúncios aí da diretoria. A diretoria precisa entender que eu sei que as negociações estão andando, fala-se de grupo israelense, grupo da Arábia Saudita, grupo disso, grupo daquilo, investidor de clube de fora que vai ajudar o Santos, que vai fazer CT da base, que vai fazer não sei o quê, blá, 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 blá. Eu entendo que essas situações elas demorem, mas eu quero crer que algo nesse aspecto realmente seja finalizado em breve. Enquanto isso, você tem que cuidar do muro do CT, né, que é na entrada da cidade, né? Você tem a entrada que vai em direção à rodoviária, né? E depois digamos assim, uma sequência dessa entrada, assim, em direção ao canal 1, canal 2, o cara entra em Santos, passa pelo túnel, entra em Santos, dá de cara para o CT, e vê aquela coisa do jeito que estava, aquela obra de arte que foi feita do lado de fora, toda destruída, com o tempo desgastando, estava muito feio. Então o Santos tem que pensar nisso, até pela imagem institucional do clube, né? Como muita coisa na Vila tem que ser vista e tal, apesar de que eu entendo que vai continuar mexendo em coisa na Vila, se a ideia é daqui a pouco derrubar o estádio, isso aí não me desce muito bem não, viu? Às vezes eu fico achando que estão fazendo certas obrinhas e reforminhas na Vila Belmiro, que é porque sei lá se vai ser lá mesmo o futuro estádio. Mas tem que fazer, tem que fazer. E no CT a diretoria está correta de ter investido nessa iluminação. Ainda não resolveu, pelo menos ao que tudo indica, a compra definitiva da área, né, junto à Secretaria de Patrimônio da União, é o terreno do governo. O Português Santista, por exemplo, perdeu a parte dela
do seu clube, como o Portuários perdeu também, vai virar um shopping ali no entorno, né? Isso pode acontecer com o Santos se não for bem negociado com as partes envolvidas. Então o Santos precisa daqui a um tempo também ver como é que vai fazer para pagar o CT Rei Pelé, em prestações, como é que vai ser isso aí. Enfim, mas tá certo, a gente tem que valorizar, não adianta só falar, tá vendo, em vez de contratar um centroavante, contratar um ponta, um zagueiro, tá fazendo iluminação no CT, precisa fazer, tá certo de ser feito. Pode parecer bobagem, mas não é não, né? Agora, precisa utilizar, né? Não pode ter técnico com frescura também e comissão técnica, não quero treinar à noite eu quero ficar em casa vendo reality show, quero ir dormir, quero jantar com a família, não sei o que, não. Se a estrutura foi disponibilizada dessa forma, ela precisa ser aproveitada. Então, um ponto positivo da diretoria é essa iluminação do CT Rei Pelé. Não é para tirar sarro, não é para fazer graça, não é para dizer que é cortina de fumaça, é uma boa iniciativa, ela precisa ser ressaltada. Tá bom, meus caros? Então era isso por hora, e a gente está de olho aqui nas notícias, na preparação do Santos para o jogo contra o CRB. Não deve ter muita novidade não no time. E, claro, sobre os tais reforços, já que eu citei, né? Estamos aguardando o fim da novela do Billy Ars, e ver se mais alguém chega aí nos próximos dias. Tá bom, meus caros? Era isso, então. Reforçando que este foi um conteúdo em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, Vila Unitar Premium Bife, Arte do Bom Churrasco e também Isatec Informática. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.